Fala rapaziada, estou tentando voltar com o canal. Se puder dar o like ou comentar o vídeo vai ajudar muito. Pretendo finalizar essa obra caso veja que o pessoal está gostando. Lembre-se de se inscrever também para acompanhar essa e muitas outras que estou preparando. Tenha um ótimo vídeo. Capítulo 91. Pombos extras. Na verdade, ainda existem alguns Pokémon comuns que podem causar um efeito de invisibilidade, como sobre o Kecleon. Mas algumas pessoas, antes de antecipar um resultado desconhecido, pensam no melhor cenário possível. Claramente, a personalidade de Lin Feng é assim. Ele achava que, se obtivesse um Victini, o deus da vitória com energia infinita, seria capaz de fazer um Pokémon realizar muitas coisas. Que tipo de pensamento capitalista é esse? Ele balançou a cabeça rapidamente, eliminando o pensamento. Até agora, exceto Gardevoir, que ocupa múltiplas posições, os outros Pokémon têm um trabalho muito fácil. Ele precisava resolver isso. Não podia manter Gardevoir tão ocupada. Podia. Sempre é bom ter mais Pokémon do tipo psíquico, por exemplo, Latias e Latios, que tem tanto os tipos dragão quanto psíquico. Pensando nisso, Lin Feng sentia que já estava babando. Quão incrível seria se fossem esses dois. No entanto, sentia que não havia muita esperança. Victini estava selada por uma barreira, e o clã Latias ficava perto da capital da água Encanto. Embora, para Pokémon rápidos como eles, não demoraria para chegar aqui. Guardando a pedra da água, caminhou em direção à plantação e começou a alimentar a todos, chamando os Pidgeotto e Pidgey do Pinheiro. Pidgey tem comida para comer. Pidgey tão perfumado, Pidgey sou tão esperto, consigo pensar em uma forma de comer os cubos de energia aqui. Observando o alegre bando, Lin Feng sentiu satisfeito. Em apenas 2 dias, eles já não cometiam erros num raio de 100 milhas. Enquanto observava, ergueu uma sobrancelha com uma expressão estranha. Ele se lembrava que 10 Pidgeotto e 10 Pidgey vieram anteontem, certo? Mas agora, viraram 11 Pidgeotto. Outro apareceu sozinho. Lin Feng conferiu os Pidgey. Ainda eram 10, então nenhum havia evoluído durante a noite. Um novo recomendado pelo Pidgeot? Ele ia usar o olho de exploração para ver a diferença, quando Gardevoir apareceu segurando uma garrafa de vidro. Gardevoir, esse cubo de energia está pronto. Ah, esqueci de avisar, não precisa guardar isso. Preparei muitos cubos nesses últimos 2 dias. Ele entregou o cubo dela. Gardevoir, obrigado. Pegando o alimento, ela olhou para o bando lá embaixo e congelou. Gardevoir. Existe outro Pidgeotto agora. Se um novo surgisse toda noite, ela não daria conta. Não, espera, deixa eu ver. Lin Feng deu um sorriso constrangido. Ao olhar para o Pidgeotto bicando o cubo, seu sorriso congelou. Os eventos dos últimos dias, o pássaro extra e o Mewtwo que viera antes, tudo se conectou. A imagem de um gatinho sem pelo surgiu em sua mente. Não poderia ser aquele Pokémon mítico que adora vagar pelo mundo, poderia? Com essa dúvida, ele abriu o olho de exploração e sua boca se contraiu levemente. Status de Pokémon espécie. Habilidade. Sincronizar aptidão. Deus. Valores individuais. 6V, todos 31. Força. Nível. Habilidades. Golpear, tipo refletir, passar de bastão, orvalho da vida, embargo, bomba de onda, amnésia, mente calma, gravidade, tela de luz, psíquico, raio psíquico, afeto. 25, um humano bem bom, felicidade. 50, diversão, esconde, introdução. Guardião da árvore do mundo, parece ter vindo em busca de uma aura afins, porque ele fica olhando para mim. Ele me descobriu. Impossível, né? Notando o olhar de Lin Feng, o Pidgeotto ficou confuso. Acreditava que sua transformação era perfeita. Como origem de todos os Pokémon, ao se transformar, até seus genes mudam. Nem lendários o descobririam. Talvez ele tenha boa memória e notou que sou um novo integrante. Pensou o pequeno, voltando a comer e planejando como fugir do treino de Gardevoir depois. Lin Feng, em contemplação, percebeu que as recompensas recentes do sistema faziam sentido agora. Parabéns por aumentar a felicidade do MEV de 40% para 60%. Recompensa, um doce raro de grau especial e 3 porções de Ginkela grau especial. Ele veio procurar a aura de Mewtwo e foi atraído pelos cubos. Devo expor. Pensou ele. Gardevoir. A voz confusa dela interrompeu seus pensamentos. Ele levantou a mão direita. Juro, esse é o único Pidgeotto extra e não haverá mais nenhum a partir de agora. No fim, Lin Feng decidiu não expor a identidade. Se o pequeno Merv queria brincar de esconde-esconde, que assim fosse. Capítulo 92. Com Buspen, o banquete de churrasco prometido. Afinal, se Merv gosta de brincar, Lin Feng poderia até aumentar seu prazer, trazendo recompensas inesperadas. Expô-lo agora poderia irritá-lo, causando mais mal do que bem. Gardevoir, a Pokémon psíquica, guardou seu cubo de energia e suspirou baixinho. Apenas uma frase de seu treinador aumentava sua carga de trabalho consideravelmente. Ei, venha comigo um momento, Gardevoir. Lin Feng não deixou que ela treinasse um Merv imediatamente. Em vez disso, a chamou para o berçário. Gardevoir. Ela olhou para ele com confusão. Aquele Pidgeotto recém-aparecido pode desaparecer durante o treinamento, ou uma tarefa pode demorar muito. Você não precisa se preocupar com isso. Não é um Pidgeotto comum.
Lin Feng usou o poder Everstone para transmitir isso, garantindo que o Mew não escutasse por telepatia. Nos últimos dias, quando um PDJ se perdia, Lin Feng levava Pidgeot Gardevoir para rastreá-lo. Mas ele acrescentou: tudo bem, ele não vai se perder. Pode ser só um pouco brincalhão, então, por favor, seja um pouco mais compreensiva. Gardevoir, certo. Ela não perguntou mais e voltou ao treino. Enquanto isso, Lin Feng liderou Torchic em sua corrida matinal, balançando a cenoura do banquete de churrasco se ele o superasse. Vamos, Torchic. O banquete está bem na sua frente. Gigi. Churrasco, churrasco. Gigi, não consigo continuar. Como um garoto pode dizer que não pode? Pelo que sei, em Kalos, um Blaziken virou herói. Você não quer proteger a Potro e a Brunsviet ver seus olhares admirados? Gigi, correr, correr, correr. À tarde, Gardevoir relatou que a maioria dos Pidgeotto já recuperava os cubos com precisão, mas comentou sobre o pássaro especial. Depois que ele sumiu pela primeira vez, não encontrei rastros. Mas na última sessão, ele voltou. Tudo bem, apenas ignore. A chegada de Mew não mudou drasticamente a rotina, exceto pelos cubos que sumiam e eram substituídos no balcão por frutas raras ou pedras preciosas. Para o Mew, a suposta incapacidade de Lin Feng em descobrir o ladrão era um prazer provocador. Na verdade, Lin Feng estava lucrando muito, ganhando doces raros e ginquela de grau especial do sistema pela felicidade do visitante. 20 de agosto. Este dia foi especial. Durante a corrida, Torchic finalmente evoluiu em um flash de luz branca. Sua confiança disparou, achando que finalmente superaria seu treinador. Mas, após uma corrida na floresta, ele murchou como uma berinjela. Entendeu que seu treinador era normal demais. Isso deixou o novo Combusken irritado. Status de Pokémon espécie: Combusken gênero: masculino habilidade: Speed Boost, impulso potencial, vermelho, lendário valores individuais: HP, 20, Antic, 31, SP. Antic, 31, DF, 14, SP. DF, 13, VEU, 31 força, nível 21, 25 habilidades: Brasa, Bicar, ataque rápido, carga de chama, ataque de areia, asa aéreo, garantia, quebra de tijolos, cavar, agilidade, detecção, lança-chamas. Afeto, 80 prazer, 10, enganado, não dá para superar, meu banquete de churrasco, se foi, tá bom, não fica bravo, tá? Lin Feng riu. Diferente de outros Pokémon dele que ficavam gigantes, o Combusken tinha 1,1 metro, mas era esguio, com músculos das coxas extremamente potentes e definidos. O Pokémon lançou um olhar ressentido. Ele esperava pelo churrasco há tanto tempo. Saindo da floresta e vendo a colheita do Vale Vang Vang, Lin Feng teve uma ideia. Combusken, que tal isso? Assim que a colheita terminar, vou preparar vinho de arroz Vang Vang e teremos nosso banquete de churrasco, o que acha? Sério, treinador? Os olhos dele brilharam instantaneamente. Claro. Considere uma recompensa pelo seu esforço nas corridas. Além disso, é hora de apresentar novas bebidas e presentear o Mew com algo bom. Chacha. Ao ouvir isso, Combusken brilhou de alegria. Afinal, seu treinador nunca mentira para ele. Capítulo 93 Pequeno Cozinheiro Gardevoir 22 de agosto. Lin Feng conseguiu adquirir o Vale Vang Vang do vovô Tim. Dentro da cozinha, o Vale Vang Vang colhido, após secar e remover a casca, havia se transformado em um arroz macio e branco. Este é o alimento básico mais comum no mundo Pokémon. Os humanos não só o comem, mas alimentos feitos desse arroz também fornecem nutrientes necessários para o crescimento dos Pokémon, embora o efeito não seja tão potente quanto o dos cubos de energia. O método para fazer vinho de arroz é simples. Lin Feng estava em frente a um grande tanque com o arroz cozido, tendo Gardevoir ao seu lado. Ele estava ensinando a ela o processo. Embora estivesse um pouco relutante em admitir, Lin Feng sentia que Gardevoir estava sendo treinada por ele para virar uma pequena chefe. Métodos para fazer cubos de energia, preparar vinho e, futuramente, até pratos complexos. Ela realmente era incrível. Depois de cozer no vapor, retire o arroz e enxague com água morna. Cuidado para não usar água fria. Deixe esfriar devagar e, quando atingir a temperatura ambiente, adicione o fermento doce esfarelado e misture uniformemente. Então, envolva com uma camada de filme plástico e deixe fermentar naturalmente. Após a demonstração, Lin Feng olhou para ela. Gardevoir aprendi. O processo era muito mais simples que o dos cubos de energia. Bom, deve terminar de fermentar em 1 ou 2 dias. Após guardar o tanque, eles terminaram os cubos do dia seguinte e foram para os fundos do estábulo das vacas. As sementes plantadas há 10 dias cresceram ao redor da gramínea. Flores vibrantes já brotavam sob o pasto verdejante. Ele também usara ginquela de alta qualidade nas 2 doces árvores de mel, que agora mediam quase 3 metros e exalavam um perfume doce de osmanto. Parece que essas flores estarão prontas antes do dia 28. Satisfeito, Lin Feng foi até a árvore de fruta do dragão ao lado do reservatório. Nas videiras carmesim, havia frutos do tamanho de maçãs, com superfícies lisas e oleosas. Fruta de fogo de dragão, Rank S. Descrição: árvores plantadas em áreas ricas em energia. Excelente qualidade.
Efeito: aumenta o ataque especial e ajuda o Pokémon a desenterrar poderes característicos mais profundos. Com a baga sendo Rank S, Lin Feng já imaginava o efeito poderoso ao transformá-la em cubos de energia. Com a ajuda da confusão de Gardevoir, ele colheu exatamente 52 frutos. Chicote de videira? Servine chamou, curiosa. Ela lembrava que ele prometera uma surpresa com esses frutos. Quando o vinho de arroz estiver pronto, transformarei as frutas em cubos de energia e todos comeremos juntos, confortou Lin Feng, afagando a cabeça dela. Ele lamentou pelo Metapod, que não aproveitaria o banquete, mas em uma semana ele evoluiria novamente e poderia ir para Pugio. Servine assentiu, mas sentia uma leve melancolia. Ela sentia que sua evolução estava próxima e seu tamanho cresceria para 3 ou 4 metros. Além disso, perderia as mãos e a chance de se enroscar nos braços do treinador. Ela caminhou silenciosamente até o lado dele. O que houve, Servine? Perguntou Lin Feng, percebendo o olhar distraído e os olhos âmbar perdidos. Você parece preocupada. Chicote de videira, vou evoluir, HMM? Evolução é algo bom. Seu nível de vida e controle de energia aumentarão muito. Servine olhou para as próprias mãos. Lin Feng as pegou. Com medo de suas mãos desaparecerem? Seu chicote de videira é tão habilidoso que pode substituí-las. E se não funcionar, minhas mãos estão aqui, farei qualquer coisa por você. Se não quiser evoluir agora, compro uma pedra eterna para você. Ele soltou as mãos dela e foi procurar a Vulpix de Alola. Servine ficou para trás, pensando, sem mãos, significa que muitas coisas poderiam ser confiadas ao treinador para ajudar. Lin Feng encontrou a Vulpix de Alola deitada no balcão, observando os Pokémon cremosos como uma bola fofa. Ela adorava cutucá-los com as patas, o que antes os assustava, mas agora eles até compartilhavam o creme com ela. Certa vez, ela perguntara a Lin Feng, Ying, posso lamber? Eles cheiram tão bem. O pedido fora firmemente negado. Agora, ao vê-lo, ela pulou em seus braços usando o charme. De repente, Rotom voou para dentro seguido por um Pidgeotto. Loto pedido do Sr. Liu, distrito de Dacheng. Um cubo de defesa e 5 de HP. Qinchu embalou o pedido e o entregou às garras do pássaro, que partiu imediatamente. O sistema de entregas estava oficialmente funcionando. Lin Feng assentiu satisfeito. O próximo passo seria a reforma da estrada, mas isso ficaria para setembro. Agora, ele precisava focar no churrasco do Combusken e na viagem para a cidade Pugio. Capítulo 94 Cubo de energia nível SSS 25 de agosto. Um dia tranquilo passou e logo já era noite. Mesmo lugar, mesma comida de churrasco. Lin Feng havia deixado intencionalmente um espaço aberto no meio da grama para poder jantar com seus Pokémon. Só que desta vez, havia uma bebida nova, vinho de arroz de grau B composição, produzido a partir de arroz Vang Vang. Baixo teor alcoólico. Efeito culinário 1, soro da verdade. Criaturas que bebem involuntariamente falam a verdade e agem conforme seus desejos. Efeito culinário 2, aumenta em 50% o ataque e o dano do tipo luta de Pokémon do tipo macaco. Lin Feng provou o vinho e, confirmando que o teor alcoólico estava abaixo de 10%, colocou na mesa. Chá. Combusken já salivava. Aquele era o banquete que ele conquistara com tanto esforço nas corridas matinais. Certo, pessoal, vamos começar. Anunciou Lin Feng diante da churrasqueira. Embora a maioria dos Pokémon de Lin Feng não fosse fã de carne, como Miltank, bons vétios ao creme, que preferiam as saladas de frutas vermelhas e o leite, o clima era de festa. Gardevoir, por exemplo, amava bebidas geladas. Ela flutuava no ar tomando pequenos goles do vinho de arroz. Popplio, Milotic e Servine também gostaram da bebida, enquanto Pidgeot e Combusken focavam na carne. Pidgeot, vá chamar os Pidgeotto e os Pidgey também. O Mev invisível, sentindo os aromas lá do céu, já andava ansiosamente. Após dias comendo apenas o básico, o cheiro da comida preparada com atenção por Lin Feng era irresistível. Quando ouviu o comando, Mev transformou-se instantaneamente em um Pidgeotto e seguiu o bando para o chão. Lin Feng tirou um novo lote de cubos de energia e pediu ajuda a Gardevoir para servir a todos. Cubo de energia de desenvolvimento de habilidade, grau SSS. Descrição: feito da melhor fruta do fogo do dragão e bagas únicas. Efeito 1. Aumenta a energia de habilidade do Pokémon em 50% e concede imunidade a debuffs por 60 minutos. Efeito 2. Aumento massivo em habilidades benéficas para tipos dragão. Efeito 3. Blaze. Para tipos fogo, o efeito da habilidade Blaze triplica supressão. Efeito 4. Cura acelerada. Cura rápida de ferimentos e compensação de defeitos congênitos. Sem dúvida, era o melhor cubo que Lin Feng já produzirá. Ele passará a manhã inteira experimentando combinações para criar o cubo perfeito para a Popplio, visando resolver seu defeito congênito. Servine, após terminar um espeto de carne, comeu um dos cubos SSS por curiosidade. Ela sentiu um calor súbito no corpo, como se uma energia profunda tivesse sido despertada. Inconscientemente, ela pegou uma taça de vinho de arroz gelado para se refrescar. Mas, no momento em que o vinho desceu, a energia em seu corpo ficou ainda mais quente e sua cabeça começou a girar. Chicote de cipós.
O que está acontecendo? Capítulo 95. Depois que a Cobra King Tang revelou a verdade, seu personagem desmoronou. Depois de organizar todos os cubos de energia, Lin Feng finalmente olhou para Poplio. Poplio? Poplio comeu o cubo de energia e sentiu uma corrente quente fluindo livremente pelo corpo. Seu organismo, que originalmente era um pouco fraco e lento devido a um defeito congênito, tornou-se lentamente forte e estável sob o efeito dessa corrente. Ela não pôde deixar de olhar para Lin Feng, surpresa. Eu te disse que resolveria seu problema de aptidão e garantiria que você pudesse evoluir. Lin Feng se agachou, acariciou a cabeça dela e disse suavemente. Poplio, sentindo a energia e a gentileza do seu treinador, as lágrimas caíram e ela se jogou nos braços dele, chorando alto. Vai, tá bom, tá tudo bem. Lin Feng sentiu um aperto no coração. Ser abandonada pela própria aptidão e ver o Torchic evoluir enquanto ela ficava para trás gerou uma grande sensação de perda. As coisas vão melhorar aos poucos no futuro. Ele então checou o painel, status de Pokémon espécie, Poplio gênero, feminino aptidão, verde, evoluiu do branco. Valores individuais, HP, 14, Antic, 8, SP. Antic, 17, DF, 19, SP. DF, 19, velocidade, 4, força, nível 12, 14, afeto, 90, alegria, 90, flutuação emocional intensa. A aptidão subiu e os valores individuais melhoraram. Com o estoque de 50 pedaços do cubo de energia de fruta do dragão focado em recuperação, a evolução da Poplio era apenas questão de tempo. Enquanto isso, atrás dele, a Servine achou a nova bebida saborosa. Mas, após alguns espetos e um pouco de vinho de arroz, algo deu errado. Ela ficou tonta e começou a caminhar descontroladamente em direção a Lin Feng. A Vulpix de Alola observava confusa, e Gardevoir, usando telepatia lá do céu, percebeu a mudança. A voz interior de alguém ficaria assim depois de ficar bêbado. Chicote de videira. Lin Feng, ocupado na churrasqueira, sentiu suas roupas serem puxadas. Ao olhar para baixo, congelou. Servine estava com passos instáveis, balançando, olhos semicerrados e bochechas coradas. Sua voz não era mais fria e arrogante, mas sim pegajosa e carente. Chicote de videira, quero um abraço. Faz tempo que você não me abraça. Ela estendeu as mãos curtas e enrolou a cauda na coxa dele. Abraço. Lin Feng olhou para a garrafa. Ela bebera apenas 250 mililitros. O equivalente a meia garrafa de cerveja, e já estava completamente bêbada. Chicote de videira, você não quer mais me abraçar. É porque cresci demais após evoluir. Impotente, Lin Feng pediu para Gardevoir assumir a churrasqueira e pegou o Servine no colo como se fosse uma criança grande. Tá bom, abraço. Ele sentiu uma vontade enorme de gravar aquilo para mostrar quando ela acordasse. Qual seria a reação dela? Vergonha mortal? Chicote de videira. Você sempre diz que a Vulpix de Alola é boa. Eu sou boa. Sim, você é a melhor. Gardevoir te ajuda com tantas coisas. Quero ajudar também. Quero evoluir rápido, mas tem que me abraçar primeiro, tá? Treinador, entendido. Chicote da videira. Eu amo mais meu treinador. Parabéns por aumentar o afeto de Servine para 100. Recompensa. Pedra folha grau SSS. Lin Feng não conseguia fechar a boca de surpresa. Sabia que ela era um pouco tsundere, mas não esperava tanto drama interno. Olhando ao redor, notou que todos os outros Pokémon, Pidgeot, Milotic, Miltank, observavam a cena em silêncio absoluto. A irmã mais velha, fria e distante, acabara de ter seu personagem destruído na frente de todos. Ele a levou para o quarto e a colocou na casa de madeira. Olhando para ela dormindo com as bochechas vermelhas, lembrou-se de quando a viu pela primeira vez como uma Snivy tímida. É bem fofa, suspirou ele, rindo. O efeito de soro da verdade do vinho de arroz não perdoou nem a postura mais elegante da fazenda. Capítulo 96. Plantar um pouco de erva gata para o gato. Certo, a partir de agora, todo mundo só pode beber metade de uma garrafa de vinho de arroz no máximo. Chega, entendeu? Essa foi a primeira coisa que Lin Feng disse ao sair do berçário. Ele olhou novamente para Gardevoir no céu e acrescentou. Exceto Gardevoir. Ela é um Pokémon do tipo psíquico. Enquanto ela não quiser ficar bêbada, basicamente não vai. Os outros Pokémon voltaram à razão e assentiram. Mumu, entendido. Alcremie, tão assustador, bebeu vinho de arroz e realmente ficou assim. Nenhum, arruinado, minha imagem está arruinada. Por quê? Pensou a Vulpix, preocupada com a própria dignidade. O Pidgeotto no chão, o Mer disfarçado, olhou para o vinho na mesa, tentado. Como funcionário da plantação, o tratamento dele era ótimo. Churrasco e cubos energéticos em abundância. Mas os outros PDGs só queriam carne, não as bebidas. Seria inapropriado ela aceitar. Mas a curiosidade a corroía. Lin Feng aproximou-se com um sorriso. O quê? Quer um pouco de vinho de arroz também? O Pidgeotto olhou para os colegas, hesitou, mas acabou assentindo. Melhor tomar um gole, pensou consigo mesma. Enquanto servia, Lin Feng refletia. Mew e Mewtwo são, logicamente, Pokémon gatos. O que gatos mais gostam? Catnip. Se eu quiser agradar esses dois, a comida é secundária. Da próxima vez, vou misturar um pouco de erva gata e ver se ela gosta. Se gostar, vou plantar no jardim.
Ele estava animado com a possibilidade de conseguir mais doces raros de grau especial. Enquanto isso, o Mer disfarçado bebia generosamente. PJ delicioso. Mas logo o Mer ficou dividido. Ela viera da árvore do mundo com a missão de encontrar o Pokémon com seus genes, Mewtwo, mas seu coração estava cativado pela comida dali. Ficar mais um dia. Só mais um dia. Vou embora depois de comer amanhã. O banquete terminou e todos voltaram aos seus postos. Lin Feng limpou a bagunça e viu que Gardevoir, apesar de ter bebido várias garrafas, estava impecável. Após ela sair, ele voltou ao berçário. Os Alcremie dormiam e a Vulpix de Alola lutava contra o sono para esperá-lo. Pode dormir, não precisa me esperar, disse ele, acariciando o pelo dela, que adormeceu em segundos. Ele então caminhou até a casa de madeira e usou o olho de exploração na Servine adormecida. Status de Pokémon espécie, Servine gênero, feminino. Habilidade, contrário. Potencial, ouro. Valores individuais, HP, 27.2, Antic, 22.1, SP. Antic, 28.2, DF, 27.1, SP. DF, 24.2, VEU, 31.3. Força, nível 34, 37. Afeto, 100, você é o sustento espiritual dela. Felicidade, 80. Ao ver o afeto em 100, Lin Feng sorriu. O nó emocional dela era ser tsundere demais. O soro da verdade no vinho foi um acidente feliz. Ele notou o sinal, na habilidade contrário. Após os cubos SSS, o aumento de status dela parecia ainda mais potente que o normal. Preciso testar isso. O dono da plantação em Pugil terá uma competição em 28 de agosto com treinadores poderosos. Pensou ele, ansioso para ver a reação da Servine ao acordar e lembrar, ou não, do seu desmoronamento de personalidade. Ele deitou-se e conferiu as recompensas do dia. Recompensas de 25 de agosto. Pedra folha grau SSS, X1. Doce raro de grau especial, X2. Ginquela de grau especial, X5. Fruta do fogo do dragão, X18. Fruta do fogo do dragão intermediária, X5. Capítulo 97. A Servine, que reluta em sair da cama, está falando ao telefone com Kelly. 26 de agosto. Após plantar as sementes de hortelã-pimenta no jardim recém-adquirido da cidade Vultong e ajudar a Miltank com a ordenha, Lin Feng voltou para o quarto. Olhando para a casa na árvore, percebeu que não havia sinal de movimento. Ainda não acordou. Geralmente, Servine acordava às 7 da manhã. Será ressaca. Ele não deu muita importância e foi conferir o Combusken. O banquete de ontem fora especial. Combusken dormira tarde, mas já estava de pé, correndo para recuperar o fôlego. O ânimo dele era excelente. Como Servine ainda não aparecera, Lin Feng usou seu poder Everstone para nutrir as plantas. O sol já estava alto, quase meio-dia, e o silêncio na casa na árvore continuava. Ele percebeu, ela estava acordada, só não queria sair. Bateu no telhado. Nada. Servine. Ouviu-se um farfalhar, mas ela não saiu. Lin Feng riu. Já é meio-dia. Vai se esconder aí para sempre. Se você não sair, eu vou entrar. Ele enfiou a cabeça na casa, que era quase da sua altura. As cortinas estavam fechadas, deixando o interior na penumbra. Sob os cobertores macios, uma sombra se escondia. Chicote de videira. Treinador. Servine viu a sombra dele entrando, mas a vergonha era demais. As memórias da bebedeira de ontem voltaram como um flash. As bochechas coradas, os abraços manhosos, as declarações de amor. Ela não sabia como encarar ninguém. Vai ficar com fome. Ele puxou a cortina. Houve uma leve resistência, mas ele a abriu. Servine o olhava inquieta. Tem, chicote de videira, venha para fora. A Vulpix está preocupada, disse ele com um sorriso. Chicote de videira, ela balançou a cabeça desajeitadamente. Ontem. Você ficou bêbada e dormiu. Eu te carreguei até aqui, sabia? Disse ele, provocando-a. Chicote de videira. A expressão dela congelou. Quer que eu te carregue para fora agora também? Chicote de videira. Não, eu mesma saio. Ela tentou resistir quando ele a levantou, mas não teve forças para ser rude com seu treinador. Deitou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. É bom depender dele por um tempo, mas ele a colocou no chão assim que saíram da casa. Lembre-se de comer. É um momento crucial para você. Ele sabia que dar atenção demais agora só a deixaria mais desconfortável. Servine sabia que ele a estava enganando para ela se assumir, mas o carinho era real. À tarde, Servine finalmente saiu. Sua expressão era habitual, fria e focada. Ela usou o terreno gramado para ajudar as plantas e coordenou a rega com a Milotic. A Vulpix de Alola correu para ela, aliviada, embora a cena de ontem não parasse de repetir na sua mente. Talvez nem todo Pokémon precise ser legal o tempo todo na superfície, pensou a pequena raposa. À noite, Lin Feng reuniu os Alcremie na cama. Os pequenos estavam ansiosos. Rotom, contante aquele encanto. Ele encontrara o contato dela através de um comentário no Douyin. Alcremie cremoso, parece que você gostou muito daqui. Kelly era a antiga dona da loja de sobremesas. Na conversa prévia, ela confessara, vendo quanto eles estavam felizes depois de apenas um dia, me senti estranha, não pude evitar o comentário, você é um ótimo dono. Rotom projetou a tela.
Kelly sorriu ao ver seus antigos companheiros. Alcremie Kelly, Alcremie, o novo dono é muito bom, nós gostamos muito dele. Eles acenaram felizes. Que bom! Ouça um novo dono, tá? Não sejam teimosos, recomendou Kelly, emocionada. Evolução da cobra verde 27 de agosto. 17h30. A temperatura na cidade, quase ao pôr do sol, era confortável. O tempo estava agradável, com uma brisa suave à noite soprando, trazendo um toque de frescura ao último grupo de moradores da cidade colhendo no Vale Vangvang. Os campos de arroz colhidos estavam vazios, restando apenas raízes de arroz limpas e fileiras de palheiros organizados, esperando para serem queimados como fertilizante quando o outono secasse. Alguns ratata ocasionalmente espiavam a cabeça do chão, procurando por espigas de arroz que sobravam. Este era um campo de arroz colhido. Os humanos não cuidariam mais dela. Além disso, nos últimos dias, por algum motivo desconhecido, um grupo de PDG e um Pidgeot havia aparecido na beira do arroz, mas esses PDG e o Pidgeot pareciam desinteressados nos ratata próximos. Por isso os ratata ousaram roubar livremente espigas de arroz nos campos. No entanto, eles não estavam isentos de concorrência. Por exemplo, o Skvovet que surgiu da floresta de Vuitton. Tinha uma personalidade típica de acumulador. Assim que via comida, não conseguia evitar escondi-la em seu celeiro. Um Skvovet apareceu de um palheiro, pegou uma espiga de arroz, rapidamente mordendo os grãos na boca, como se tivesse medo de ser arrancado. Perto dali, alguns ratata viram essa cena e imediatamente mostraram seus grandes dentes da frente, mordendo em direção ao local. Eles não permitiriam que outros Pokémon roubassem suas espigas de arroz. Mas o Skvovet, carregando a espiga de arroz, se enterrou diretamente no palheiro e desapareceu rapidamente. Não havia escolha. O oponente tinha ratos demais, então só podiam recuar. As cristas secas e áridas, geralmente nuas após a colheita, agora estavam adornadas com 2 vibrantes cinturões florais, várias flores frescas, como fitas coloridas vibrantes, espalhadas pelas cristas laranja-amarelas. Cada flor era deliciosamente bela à sua maneira, como se cada uma fosse a rainha das flores, desabrochando competitivamente, nenhuma disposta a ceder às outras. Naquele momento, Lin Feng estava colhendo flores. Amanhã era o dia em que combinaram de ir à cidade Pugil, então ele precisava preparar as flores hoje. Ele não precisava preparar muito, só colher uma de cada tipo de flor e depois guardá-las em uma bola de armazenamento. Depois de terminar de colher, não ficou muito tempo lá, mas voltou para a plantação, depois de colher algumas flores doces de árvore de mel. Vendo a maioria de seus Pokémon presentes, ele não pôde deixar de perguntar: amanhã, Pidgeot e eu vamos fazer uma viagem, e pode haver uma batalha. Alguém quer vir? Chá. A primeira a aparecer foi Combuspen. Seus olhos brilharam. Chá, depois de praticar ataque rápido diligentemente por tanto tempo, embora não pudesse fugir do treinador, estava ansioso para competir com outros Pokémon. Certo. Lin Feng assentiu. Ele não tinha objeções. Qualquer um que quisesse ir podia. Chicote de videira. Servine piscou para ele. Lin Feng riu. Ok, eu te levo. Servine estava atualmente em estágio de evolução e realmente precisava de uma batalha. Pode até evoluir durante a luta. Mais alguém? Lin Feng olhou para o outro Pokémon. Bonsvet encolheu na árvore e balançou a cabeça, e Potro não apareceu. Lin Feng olhou para Milotic. Você, eu não vou. Ela se lembrava da batalha quando foi àquele rancho com seu treinador da última vez, o que a deixou um pouco assustada. Ing, já vou. O pequeno Seis Caudas puxou a perna da calça de Lin Feng. Desde seu nascimento, ela nunca tinha saído do ar livre. Gardevoir. Para onde você vai? Gardevoir, flutuando no ar, perguntou. Cidade Pugil, fica a cerca de 100 quilômetros daqui, não muito longe. Lin Feng explicou, então, vendo a expressão intrigada dela, exclamou, você quer ir também? Isso seria ainda melhor. O teletransporte de Gardevoir poderia transportá-lo para a cidade Pugil em pouco tempo, e voltar também seria muito conveniente. Além disso, com Gardevoir como reserva, a chamada batalha seria uma vitória certa para ele. A menos que algum campeão estivesse ocioso e viesse para um lugar pequeno como a cidade de Vuitton. Gardevoir. Sim. Gardevoir assentiu. Mais de 100 quilômetros era uma distância considerável. Ela estava um pouco preocupada. Os olhos de Lin Feng brilharam. Então isso é só, grande demais. Ele se virou para seu outro Pokémon. Então está decidido. Não devo ficar fora por muito tempo. Vou preparar a comida de amanhã hoje à noite. Amanhã, Suas palavras se perderam. Lin Feng caiu nos pensamentos. Ele inicialmente achava que Gardevoir ficaria em casa para pedir que ela distribuísse comida para todos. Agora que Gardevoir também estava indo, teria que remarcar. Miltank não era um grande problema. Ele poderia ordenhá-la e colocar feixes de grama antes de partir amanhã de manhã. Isso duraria um dia. O mesmo valeu para Milotic. Metapod teve ainda menos problemas. Ele só estava um pouco preocupado com Bonsvet, Popplio e o Pokémon Creme. Eles não estavam na plantação há muito tempo.
Poplio, nós vamos nos cuidar de nós mesmos. Doce, Doce, tem comida na geladeira. Os dois Pokémon pareciam saber que estavam preocupando seu treinador e falaram voluntariamente. Na verdade, com tantas frutas na plantação, eles colhiam frutas para comer quando estivessem com fome. Isso fez Linfeng hesitar, então sorriu. Está tudo bem. Que tal assim, eu levo vocês dois comigo amanhã? Não é como se você precisasse lutar para sair. É bom vir junto e se divertir um pouco. Os dois Pokémon trocaram olhares, e suas sobrancelhas se ergueram imediatamente, seus rostos claramente mostrando alegria. Doce, ok, Poplio. Ok, quanto ao Cremie, ele pediria para Quincho cuidar dela amanhã. Com esse pensamento, todos os Pokémon estavam acomodados, e Linfeng imediatamente se sentiu aliviado. Foi nesse momento. Sob o pôr do sol laranja-amarelo, uma luz branca brilhava ao seu redor. Seguindo a luz, percebeu que era Servine. Nesse momento, ela começou a evoluir. Capítulo 99 Cidade do Vinho 28 de agosto. Depois de terminar tudo na plantação, reunir as plantas para levar para a cidade de Pugil hoje, e também trazer vários tipos de cubos de energia, Linfeng olhou para Gardevoir. Como Gardevoir estava disposto a ir, Pidgeot só pôde ficar para guardar a plantação. Ele sempre ficava um pouco desconfortável sem um Pokémon poderoso guardando a plantação. Gardevoir colocou a mão no corpo de Linfeng, e sua figura instantaneamente tremulou. Atrás dele, um Pidgeotto, após ficar invisível, também desapareceu. Cidade Pugil. Ao contrário da pouco povoada cidade de Vutongo, a cidade de Pugil era movimentada, com mais de 1000 residentes permanentes. Com uma população maior, naturalmente se desenvolveu. Indústrias relacionadas a Pokémon, como hospitais, creches e ginásios, prosperaram aqui. Mas se alguém falasse da indústria mais famosa da cidade de Pugil, sem dúvida seria a produção de vinho. Ninguém na cidade não sabia que, na montanha oeste da cidade de Pugil, havia um pomar muito grande. Todo ano, nessa época, toda a cidade se enchia com o perfume de frutas. Ao mesmo tempo, a cidade também se tornaria animada. Porque o dono do pomar faria uma partida de desafio de verdade. O horário era aproximadamente das 14h30 às 16h30. Durando 2 horas. A regra era simples. Quem ficasse mais tempo no palco venceria. No máximo 3 Pokémon podiam ser usados para defesa ou desafio. Foram 3 fases no total. As recompensas, no entanto, foram muito generosas. O prêmio em dinheiro sozinho representava 1/10 da receita anual do pomar de frutas Mipu. Vale notar que a área desse pomar não era pequena, abrangendo 2 picos de montanha, totalizando mais de 100 acres, o que era mais de 10 vezes maior que a plantação de Linfeng. Embora o valor específico nunca fosse reportado a cada ano, certamente não seria menos que 7 dígitos. Esse evento não só atraiu um grande número de treinadores, como também aumentou gradualmente o fluxo de pessoas na cidade de Pugil. Deve-se dizer que o dono deste pomar tinha uma visão de longo prazo. Em meio à multidão agitada, um jovem, depois de ouvir a descrição de Rotom sobre Pugil Tov, não pôde deixar de suspirar emocionado. 20 anos atrás, a cidade de Pugil era apenas uma pequena cidade com mais de 100 lares. Agora, 20 anos depois, já está tão animado. De fato, você precisa construir ginásios e realizar competições para atrair treinadores poderosos. O exemplo bem-sucedido da cidade de Pugil pareceu lhe dar considerável inspiração. Em seus braços, uma Vulpix branca como neve espreitava curiosamente a cabeça, observando o ambiente. Ao seu lado, um Gardevoir com um vestido branco esvoaçante e cabelos azuis frequentemente atraía atenção e admiração. Um Gardevoir brilhante? Nossa, só vi um online na vida. Como o treinador dela pode ser tão jovem? Estou tão invejoso de ver preto, nem mencione. Eu choquei um Ralts, e pensei que poderia criar um Gardevoir, mas acabou sendo um macho. Não há nada que eu possa fazer, só posso deixá-lo evoluir para um Galade. Não é só Gardevoir. Você viu a Vulpix nos braços dele. Um Vulpix de Alola, vuvuvu, que espiada fofa, eu realmente quero fazer carinho nela. Entendi, era a primeira vez que Vulpix de Alola via tanta gente, e não era tímido. Ao ver o espinheiro cristalizado vendido na rua, a boca imediatamente salivou e insistiu com Linfeng para comprar um pouco. Mas depois de dar uma mordida, o pequeno Seis Caudas franziu a testa. Como podia parecer tão delicioso e ainda assim ter um gosto tão ruim? Vou fazer um pouco para você quando chegarmos em casa, disse Linfeng, pegando o espinheiro cristalizado do pequeno Seis Caudas e comendo ele mesmo, sem culpá-lo. Era só comida de rua. Como poderia ser tão bom quanto o que ele fazia? Vamos primeiro para o pomar Mipu. O centro desse encontro era principalmente para a venda de vinho de uva com mel, então sua localização era naturalmente no pomar. Gardevoir colocou a mão sobre ele. No piscar de olhos, a paisagem diante deles era completamente diferente. Era um espaço aberto na montanha, e ao redor dele havia vários pequenos donos de barracas. Nas barracas, vários tipos de bagas ou plantas eram expostos. Parecia que ainda estavam no processo de montagem, com algumas pessoas tirando frutas de suas bolas de armazenamento continuamente. Parecia que todos eram proprietários de plantações das áreas vizinhas, aproveitando a oportunidade para promover suas próprias plantas aqui.
Diferente da plantação de Lin Feng, que podia cultivar vários tipos de frutas, a maioria dos proprietários de plantações escolheria plantar o mesmo tipo de fruta e depois promovê-la e vendê-la. Como cada tipo de fruta tinha ambientes de crescimento diferentes e exigia cultivo especializado. No centro do espaço aberto, havia a maior barraca, com um galpão de palha construído para bloquear o sol. Sob o galpão, além do fruto mipu, havia vários grandes barris de madeira dos quais emanava um rico aroma de vinho. Perto dali, também havia uma mulher usando um chapéu de palha, um pouco magra, cerca de 50 anos, que parecia estar cumprimentando calorosamente outros proprietários de plantações. Ao lado havia uma placa de madeira, vinho de uva com mel. Olhando um pouco mais adiante, havia vinhas de fruto mipu cobrindo as montanhas e campos. Embora um lote já tivesse sido colhido, o fruto mipu restante ainda era muito agradável. Lin Feng achou que ela devia ser a dona daquele pomar, então se aproximou e disse: Alô? HMM? Quando Gardevoir teleportou Lin Feng, Shu Feng já o havia notado. Afinal, ser tão jovem e trazer um Gardevoir brilhante e uma Vulpix de Alola era chamativo demais. No entanto, ela simplesmente tomou Lin Feng como um jovem treinador que veio desafiar o palco e não pensou muito nisso. Agora, vendo Lin Feng se aproximar, ela apenas explicou: a partida de desafio só começa à tarde, criança. Você pode dar uma olhada primeiro e ver se tem alguma fruta que goste. Não, Lin Feng ficou um pouco envergonhado. Eu sou o dono da plantação da cidade Vultone. Se não me engano, você deveria ser Shu Feng, o dono da plantação, certo? Você até me mandou uma carta há alguns dias. Ah? Shu Feng ficou atônito. Com mais de 50 anos, ela agora olhava para Lin Feng surpresa, depois olhou para Gardevoir ao lado de Lin Feng e para o Vulpix de Alola nele. Um dono de plantação. Um dono de plantação com esses dois Pokémon. A maioria dos donos de plantação escolheria Pokémon do tipo grama e Pokémon do tipo terra. Primeiramente, era conveniente para cuidar das plantas durante o cultivo, e segundo, era fácil para lavrar a terra. No entanto, num instante, sua expressão mudou, ficando nostálgica. Vultogitovo, esse nome soa tão familiar, criança. Você quer o Combel, certo? Você trouxe suas flores? Lin Feng assentiu. Eu trouxe. Então rapidamente tirou as flores que havia preparado de sua bola de armazenamento. Ele só tirou um, e Shu Feng assentiu. Bom, não precisa ver mais. A qualidade é muito boa, já é suficiente para satisfazer Combel. Ao meio-dia, vou te levar para a casa das abelhas. Por enquanto, você também pode escolher um lugar aqui para montar sua barraca e promover. Capítulo 100 Montando uma barraca. Lin Feng ficou um pouco surpreso. Pelo jeito da caligrafia no envelope, ele achava que o dono da plantação desta plantação de frutas mipo era uma pessoa séria e meticulosa. Ele não esperava que ele fosse tão tranquilo. Shu Feng pareceu perceber suas dúvidas e sorriu. Sua flor floresce tão lindamente, e seu perfume é tão revigorante. Independentemente da aparência ou fragrância, dá para perceber à primeira vista que é da mais alta qualidade, então não há necessidade de investigar mais. Ok, obrigado. Como já havia passado, Lin Feng não fez mais perguntas, não querendo causar problemas para si mesmo. Depois, olhou para os barris de madeira de vinho. Um dos barris estava aberto, emitindo um aroma rico de vinho, parecendo incrivelmente suave. Ele não pôde deixar de perguntar: como são vendidas as frutas mipo? Ele também queria fazer um pouco desse vinho para experimentar. Fruto mipo? O preço de atacado para esta temporada é de 13 yuans por cati, enquanto o vinho custa 50 yuan por cati. Lin Feng não perdeu palavras. Vendo cerca de 100 catis de fruta mipo na barraca, ele imediatamente comprou todos. Essa fruta mipo é um tipo de fruta vermelha semelhante à uva, só que um pouco maior, e é um lanche favorito de alguns Pokémon que gostam de sabores agridoces. Shu Feng perguntou de forma um tanto estranha: filha, você está comprando tantas frutas mipo para fazer vinho? Então por que não comprar o vinho diretamente? Lin Feng: eu quero principalmente experimentar. Ele não diria que menosprezava o vinho dela. Shu Feng sorriu e disse: se for fruto mipo, ainda não terminamos de colher. Se você realmente consegue fazer o vinho que gosta, é melhor participar do desafio. Nesse momento, aquele 30 do fruto mipo será seu. Ela também olhou para o Gardevoir ao lado de Lin Feng. Com isso aqui, não é como se não houvesse chance. Os olhos de Lin Feng brilharam, e ele assentiu repetidamente. Tá bom. Depois, Lin Feng parou de incomodá-la para não receber outros donos de plantação e passou a olhar ao redor. Finalmente, encontrou um espaço livre, tirou um pedaço de pano e começou a tirar as plantas e a comida que havia trazido. Porque essa viagem já estava preparada há relativamente tempo. Ele trouxe muitas coisas. Além de um cubo básico de energia. Também havia várias bebidas de suco bons verdes, vinho de arroz e saladas de frutas vermelhas. O principal era ver se ele poderia expandir um pouco a reputação da vizinha Nurserie. Vendo que outros donos de barracas tinham Pokémon ao lado caçando falcões, depois de pensar um pouco, Lin Feng também convocou alguns de seus próprios Pokémon. Como bônus verde superior. A primeira era para indicar a origem do suco. Quanto a ser superior, Lin Feng disse a ele: use o terreno gramado para decorar um pouco o que nos endor. Show.
Superior se enrolou ao redor da barraca, seu corpo longo e serpenteante envolvendo completamente a área triangular da barraca, e ao seu redor, pequenas gramíneas exuberantes cresciam, envolvendo a barraca, formando uma camada de tapete verde. Depois que evoluiu, ele tinha mais de 5 metros de comprimento, com uma figura perfeita. Os lugares que deveriam ser finos eram finos, e os que deveriam ser macios estavam um pouco rechonchudos. A pele das costas era um pouco mais escura, enquanto a pele do abdômen era verde esmeralda, com padrões amarelos. Sua boca estava levemente franzida, e seus olhos baixavam arrogância, como um monarca. Então, Lin Feng sentou-se diretamente no tapete de grama. Parecendo sentir que não era suficiente, pediu que ele aproximasse um pouco o corpo, e então o segurou Vulpix Bonsviet nos braços, encostando-se em sua barriga. Tenho que dizer, o superior evoluído é muito mais macio que o Servini. Assim como se encostar nele agora, não é diferente de uma poltrona reclinável. Além disso, sua personalidade parece ter mudado um pouco. Esse ponto, Lin Feng só imaginou vagamente, mas não tinha muita certeza de onde exatamente isso havia mudado. Estimava-se que isso teria que ser explorado em futuras interações. Embora ainda fosse cedo e houvesse pouquíssimas pessoas subindo a montanha. Mas desde que alguém subisse a montanha, basicamente se sentiria atraído pela barraca de Lin Feng. Mesmo que não comprassem nada, vinham assistir lá. O principal motivo era que os Pokémon ao redor de Lin Feng eram chamativos demais. E havia grama ao redor. Ele nem precisava falcão como o dono da plantação ao lado. Assim que se sentou, o primeiro cliente veio até sua porta. Era uma garota com um Prinplup, vestindo uma camisa branca de manga curta e calça curta, roupas de viagem muito convenientes. Ela olhou para Superior e Gardevoir maravilhada. Você mesmo criou esses Pokémon? Lin Feng endireitou um pouco as costas. Claro. A garota estava um pouco hesitante, aparentemente porque Superior e Gardevoir pareciam distantes demais, ou talvez porque achava que esses cubos de energia eram um pouco caros. Ela finalmente fixou seus olhos na Vulpix de Alola e na Bonsvet no corpo de Lin Feng. Se eu comprar o cubo de energia aqui, você pode me deixar tocar na Vulpix e na Bonsvet? Doce. Nenhum, eles vieram por eles. Bonsvet encolheu nos braços de Lin Feng, com alguma resistência no rosto, enquanto Vulpix de Alola entendia o significado das palavras da garota, apontava para o cubo de energia abaixo e piscava os olhos. Mas o significado era muito claro: você pode tocá-lo se comprar. Lin Feng ficou um pouco envergonhado. Ah, você também viu. Quando a garota viu as ações de Vulpix, seus olhos brilharam. Que fofo! Então ela imediatamente pagou o dinheiro, pegou uma parte do cubo de energia e, sem nem olhar, jogou diretamente nas mãos de Prinplup, agachou-se e estendeu as mãos para Vulpix de Alola. Vulpix de Alola também pulou dos braços de Lin Feng para suas mãos no momento certo. Tão confortável. Quanto a Prinplup de lado, ele olhou para seu treinador com certa vergonha, se perguntando por que sentia um traço de amargura no coração. Ele puxou o canto da calça do treinador e, ao perceber que não se mexeu, só conseguiu pegar um cubo de energia e prová-lo. Prinplup? Depois de comer um pedaço de cubo de energia, os olhos de Prinplup brilharam de repente. Ele olhou para o treinador, segurando o Vulpix de Alola, depois para o cubo de energia na cabine, e chamou com urgência. O que houve, Prinplup? A garota virou a cabeça e olhou para seu Pokémon. Vulpix também aproveitou para se soltar do abraço e voltou para as mãos de Lin Feng. Prinplup, quer comprar mais, quero comer mais, quer comprar mais. A garota franziu a testa. Esses cubos de energia não eram baratos. Ela não conseguia evitar gastar dinheiro para comprar uma porção porque a Vulpix de Alola era tão fofa. Agora parece que o efeito desse cubo de energia é muito bom. Nenhum Vulpix de Alola também piscou para ela, deu tapinhas em sua coxa com a pata, e seus olhos azul céu eram muito ágeis. Isso, a garota estava obviamente hesitante. Nenhum? Realmente não comprando mais. Se você comprar, pode continuar tocando. Vulpix aproveitou para vender fofo de novo e esfregou seu pelo na coxa. A garota não conseguiu evitar e comprou mais 5 cópias. Quando saiu, suspirou para Lin Feng. Ah, vou comer terra pelo próximo mês. Para isso, Lin Feng apenas sorriu. Comer terra por um mês pode melhorar o ataque especial do Prinplup, o que é ótimo. Espero que tenha gostado. Se puder deixar o like e comentar o vídeo vai me ajudar muito. Se inscreva também para acompanhar essa e outras novelas que lançarei no futuro. Até a próxima, pessoal.